fácil receber a paz, esquecendo toda a dor. Quero viver pra resplandecer a luz que Jesus revelou lá na cruz. Eu quero aprender a testemunhar e bênçãos levar para todos meus irmãos. Quando compreendermos que em Cristo há poder, novas criaturas poderemos todos ser. Confiando em sua graça e vivendo pela fé, grande alegria brotará, o amor vai renascer. Eu quero viver pra resplandecer a luz que Jesus revelou lá na cruz. Eu quero aprender a testemunhar e bênçãos levar para todos meus irmãos.
sistema Conectados com Deus de Comunicação tem chegado aos lugares mais distantes: América do Sul, América do Norte, Caribe, Ilhas do Pacífico, Oriente Médio e muito mais. Compartilhe nossa emissora, radioconectadoscomdeus.org, ou baixe nosso aplicativo 24 horas no ar. A Bíblia é um dos livros mais antigos da história. Este livro chegou aos lugares mais distantes da Terra. Políticos, estadistas, reis e pessoas comuns foram levadas a Jesus e libertas das trevas. Faça o curso bíblico A Verdade Revelada totalmente grátis. Informações 11 977 78 96 86 ou enviemos uma mensagem pelo WhatsApp. Teremos o maior prazer em atendê-lo. Bom dia. Hoje é sábado, 15 de maio de 2021 e é com muita alegria e gratidão que damos início ao nosso culto matinal. Agradecemos a Deus pela noite que Ele nos concedeu, pelo sono reparador e o despertar feliz nesse momento tão especial. Nós damos início ao culto matutino deste dia, e eu convido você que tem a Bíblia ao seu alcance nesse momento a abri-la, e nós vamos ler no capítulo 2, o versículo 6 da carta de Paulo aos Colossenses. Diz a palavra do Senhor: sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Amém? Vamos dobrar os nossos corações e falar com Deus através da oração. Pai nosso que estás nos céus, em nome de Jesus agradecemos ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados e pela salvação eterna que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. Te rogamos que nesse dia, no teu santo dia, o Senhor fale aos nossos corações de maneira especial.
Abençoe todos os ouvintes da rádio Conectados com Deus. Abençoe também as pessoas que estão nos assistindo nesse momento através do YouTube. Abençoe, Senhor, as pessoas que irão assistir esse vídeo em outra oportunidade. Por misericórdia, firme os nossos pés na Tua palavra. E fica conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir um hino de louvor ao nosso Deus.
Hino maravilhoso, executado pelo nosso missionário Adriel. Adriel, nosso missionário, hoje é o sonoplasta aqui na Rádio Conectados com Deus, e possamos a cada dia reconhecer a grandiosidade de Deus. Você que está nos assistindo pelo YouTube, pode deixar sua mensagem, seu pedido de oração aqui no chat. E você que está nos ouvindo pela Rádio Conectados com Deus, você também pode deixar seu pedido de oração, seu agradecimento no chat da rádio. Quero mandar um abraço especial para a irmã Beth, de Rio das Ostras, é membro da igreja de Macaé, e também a irmã Eliette, irmã da irmã Beth, duas irmãs de sangue, de fé e de esperança, nos assistindo nesse momento através do YouTube. Você que tem algum pedido especial, pode colocar no chat, nós estaremos apresentando ao Senhor no final do culto. Vamos para a reflexão dessa manhã. Eu convido a todos que permaneçam com suas Bíblias abertas na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 6. Como assim? Esse texto de Paulo aos Colossenses, em especial essa porção que estaremos examinando nessa manhã, tem um significado muito grande para nós cristãos. O apóstolo Paulo, ele não está escrevendo para as pessoas que não conhecem a Jesus. Muito pelo contrário, ele está escrevendo para os cristãos. E há uma grande segurança em voltar aos primeiros princípios, ou voltar ao princípio da conversão. Para ter certeza de estar no caminho certo, é sempre bom você olhar em todas as direções. A Bíblia diz que se nós nos desviarmos do caminho, ouviremos sempre uma voz atrás de nós, dizendo: esse é o bom caminho, andai nele. Então, na nossa caminhada cristã, é sempre bom recordarmos como éramos no princípio quando aceitamos a Jesus. É sempre bom analisarmos se está acontecendo um crescimento na nossa vida espiritual, se estamos estacionados ou se simplesmente saímos do caminho. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, a andar nele, a se relacionar com ele. Pelo bem espiritual e pelo estabelecimento desta fé, o apóstolo anseia para que, a fim de estarmos em Cristo, façamos uma autoanálise da nossa vida espiritual. No texto, o fato é bem claro. Diz assim: para os crentes sinceros, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor. Esta é uma palavra do Evangelho. Aqui não há nenhuma evolução de dentro, mas sim uma vida de fora, recebida entusiasticamente pela alma.
assim como vocês receberam a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não está dizendo nesse texto que Cristo já estava no coração dos crentes em Colossos. Cristo não nasce em nosso coração quando nós nascemos fisicamente. Não. Quando nascemos fisicamente, nós nascemos em pecado, diz a Bíblia. Então, essa ação, ela é de fora para dentro. Vocês receberam algo que não estava dentro de vocês, algo que não era natural de vocês, porque naturalmente nós somos inimigos de Deus. E Paulo traz essa realidade e é muito importante para a nossa reflexão nesse dia. Assim como vocês receberam algo de fora para dentro, e ele diz o que foi que recebemos. Recebemos Cristo Jesus, o Senhor. E quando nós prestamos atenção nessa expressão, o Senhor, automaticamente nos coloca na condição de escravos de Cristo, de servos do Altíssimo. Então nós recebemos Cristo Jesus, o Senhor. O apóstolo Paulo, nesse momento, ele fala da identidade de Jesus. Fala de seu caráter. Receberam Cristo Jesus, o Senhor. Nós sabemos muito bem a relação que existe entre Senhor e servo. Ou como era comum a igreja primitiva falar, entre Senhor e escravo. Nós conhecemos bem essa relação. Não é uma relação de medo, mas uma relação de respeito, de reverência. Reverência, inclusive, para com o dia do Senhor. Se eu recebo Cristo Jesus como Senhor em minha vida, eu vou reverenciá-lo, eu vou obedecê-lo, eu vou servi-lo de todo o coração e vou respeitar tudo o que ele respeita. Vou aceitar o que ele quer para a minha vida, que sempre será o melhor. Não se diz que eles receberam as palavras de Cristo. É óbvio que eles receberam a palavra de Cristo, mas não foi só a palavra. Paulo diz, assim como vocês receberam Cristo Jesus. Existem muitas pessoas hoje que recebem apenas a palavra. E interessante que muitos recebem apenas as promessas. Olha, eu recebo as promessas de Jesus, mas eu não recebo o Jesus como meu Salvador, como meu Senhor. E Paulo está dizendo que os crentes em Colossos não receberam apenas a palavra de Deus. Eles receberam a Jesus e receberam como Senhor. Receberam em verdade, porque eles prezam cada preceito da doutrina, mas que eles receberam a Cristo Jesus como o Senhor. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor, nós recebemos também as doutrinas de Jesus, os ensinamentos do Salvador. Observe cuidadosamente a personalidade daqueles que eles receberam. Jesus Cristo, o Senhor. Receberam sua pessoa, receberam sua divindade, receberam sua humanidade, receberam Ele próprio, receberam a Jesus, receberam no conhecimento deles,
receberam-no no entendimento deles, receberam-no em seu afeto, receberam-no em sua confiança, receberam-no em sua vida, em seu novo nascimento. Quando receberam, eles lhe deu poder para que eles se tornassem filhos de Deus. O que aconteceu? O que aconteceu comigo? O que aconteceu com você que nos ouve pela rádio Conectados com Deus? A você que nos assiste pelo YouTube? Nós recebemos não apenas a palavra do Senhor, nós recebemos o Senhor Jesus. Por isso que hoje nós não conseguimos fazer as coisas erradas que fazíamos antes de conhecê-lo, antes de recebê-lo. Por isso que é de fundamental importância que a cada dia examinemos o nosso coração, para que possamos saber se permanecemos na fé ou se já fomos reprovados, como diz o apóstolo Paulo. O caráter tríplice que eles receberam. As palavras do texto diz: Cristo Jesus, o Senhor. Indica isso, que receberam-no como Cristo, ungido e comissionado de Deus. O receberam como Jesus, o Salvador, para redimir e santificar suas vidas. Receberam como o Senhor, para reinar sobre eles e governar com poder não dividido. Então, nós recebemos Jesus como enviado, como ungido, como Messias, mas nós o recebemos também como Salvador, crendo que Ele redimiu nossa vida, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, e Ele fez isso para que tivéssemos uma vida santa. Então Ele nos redimiu como nosso Senhor, e Ele nos santifica a cada dia, a cada momento que nos entregamos a Ele, que buscamos fazer a sua vontade. Nós o recebemos como o Senhor, com a intenção de Ele reinar sobre tudo e sobre tudo que temos, tudo que somos. Receber Jesus como Senhor é deixar Ele reinar em nossa vida, Ele governar nossa vida. E para Ele fazer isso, precisamos nos entregar inteiramente. Olhando para além de si mesmo, nesse ato salvador de recepção, não se diz como vocês lutaram por Jesus. Paulo não diz isso. Como vocês lutaram por Jesus e ganharam ou estudaram a verdade e descobriram Jesus Cristo, mas sim, Paulo diz assim como vocês receberam. Nós nos equivocamos quando dizemos assim: olha, você deve buscar Jesus. Olha, você está com a vida aí toda destruída, o seu casamento não vai bem, a educação dos seus filhos não estão bem. Você deve buscar Jesus. Amigos, irmãos, ouvintes da Rádio Conectados com Deus, é muito difícil nós buscarmos a Jesus, porque as cordas do pecado, elas nos prendem. É por isso que quem toma atitude é o Salvador. É Jesus que vai ao nosso encontro. É Jesus que bate a porta do nosso coração todos os dias, todos os momentos. E quando Paulo se dirige à igreja, quando Paulo se dirige aos Colossenses, ele diz assim, ele não diz assim: vocês
que buscaram, vocês que estudaram, vocês que buscaram compreender. Não, ele diz assim, vocês que receberam algo. E por que eles receberam? Porque através do apóstolo Paulo, ele foi lá pregar. Então o que eles fizeram foi receber. E assim como vocês receberam, isto nos despede de tudo que seja para gloriar-nos, porque tudo o que fizemos foi receber. Foi receber. Existem pessoas, às vezes, que de uma forma equivocada dizem assim, você não sabe o preço que eu paguei para ser um cristão. Eu paguei um preço muito alto, porque eu poderia ter essa vida, eu poderia ter aqueles recursos, mas por causa do Evangelho eu deixei tudo isso. Irmãos, nós não temos condição de fazer absolutamente nada, inclusive buscar o Senhor por nós mesmos. É Ele que nos atrai a si. E Paulo deixa isso bem claro. Vocês receberam a Cristo Jesus. Por isso que nós não devemos nos gloriar. Porque tudo o que fizemos e tudo o que fazemos é apenas receber. Receba hoje, receba agora a bênção que Deus tem para o seu casamento, para a educação dos seus filhos, a bênção que Deus tem para a sua vida financeira. Receba. A abençoada certeza da experiência daqueles a quem Paulo escreveu. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Eles tinham realmente recebido a Jesus. Eles tinham não apenas recebido a Jesus, mas eles tinham descoberto que a bênção era real. Nenhuma dúvida permanecia sobre a posse dela. Quando nós temos certeza que recebemos a Jesus, nossa vida é transformada. Após relembrá-los de que eles receberam a Jesus, notem em seguida o conselho do apóstolo Paulo. Andai nele, ou vivei nele, como algumas traduções diz. Assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Há quatro coisas sugeridas por esta palavra andai nele. Primeiro, vida. Uma pessoa morta, não anda. E Paulo diz, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, andai nele, ou seja, vida. Quando nós recebemos a Cristo Jesus, nós recebemos vida. Apreciem vitalmente o Senhor Jesus. Vocês os receberam, vocês têm vida, então andem, vivam nele. Segunda coisa importante, continuação. Assim como recebestes a Cristo Jesus, andai nele, permaneçam em Cristo, façam no seu lugar constante de movimento e ocupação diária. Jesus é uma pessoa tão extraordinária, tão encantadora, que quando nós o recebemos, nós não queremos outra coisa a não ser Jesus. Você lembra a história daqueles endemoniados de Gadara?
a Bíblia os identifica como os gadarenos, eles não receberam apenas a palavra de Jesus. Eles receberam Jesus e receberam Jesus como Salvador, como Senhor de suas vidas. E qual foi a motivação, a disposição deles com relação a Jesus? Senhor, queremos ir contigo, não queremos sair de perto do Senhor. Jesus disse: não. Vão para os parentes de vocês e contem para eles o que foi que aconteceu com vocês. Então, continuação, recebendo a Cristo diariamente, significa também andar nele, significa atividade. Ocupem-se, mas não com um novo caminho de salvação. Andai nele. Existem muitas pessoas que recebem a Jesus, pessoas que estão na verdade e de repente se aventuram em outro caminho. Quando Paulo disse: assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Vocês têm vida, tem que ter continuidade e tem que ter atividade. Ocupem-se, não com um novo caminho de salvação. Trabalhem para Jesus, com Ele e em obediência a Ele. Andar nele significa isso, atividade. Trabalha com Ele, obedece a Ele, honra a Ele. E quarto e último, significa progresso. Andai nele, avancem, mas sempre deixem que seu pensamento mais avançado permaneça nele. Existem pessoas que querem avançar, mas avançam na direção errada. Começam a teologizar a doutrina, começam a questionar os ensinamentos de Jesus e achando que estão tendo uma vida de progresso. Estão tendo vida de progresso, sim, mas não na vida espiritual, porque se desviam do caminho. Por isso que é fundamental as palavras do apóstolo Paulo, assim como receberam a Cristo Jesus, o Senhor, andem nele, trabalhem por ele, permaneçam nele, obedeçam a ele, façam a vontade dele. Bom, até aqui nós examinamos o versículo 6. Agora, eu quero concluir essa reflexão analisando com você o versículo 7, que é tão importante quanto o versículo 6. No versículo 6, nós aprendemos coisas maravilhosas, que receber o conhecimento de Jesus, receber o entendimento, o afeto, receber a Jesus como Senhor de nossa vida. Andar nele significa ter vida, ter continuação, ter atividade, trabalhar para ele e ter progresso. Como tudo isso acontece? O versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé, como fostes instruídos, para que transbordem em ação de graças. Olha que maravilha! Todos nós fomos ensinados na doutrina de Cristo. E Paulo diz aos Colossenses: vocês devem permanecer nele, alicerçados e edificados nele, firmado na fé como forte instruídos, para que transbordem em ação de graças. Ninguém que recebe a Cristo, ninguém que permanece em Cristo, ninguém que é alicerçado em Cristo vive reclamando, vive olhando para trás, dizendo assim: nossa, mas se eu não tivesse aceitado essa doutrina,
Com relação ao sábado, eu não teria perdido aquele emprego, hoje eu seria uma pessoa financeiramente independente. Se você faz esses questionamentos, desculpa a franqueza, mas você não recebeu a Cristo. Porque Ele é todo suficiente, alicerçado, edificados e transbordando de gratidão, de alegria. Irmão, amigo, ouvintes da Rádio Conectados com Deus, a minha oração nesse dia é que você, nós que recebemos o Senhor Jesus, recebemos sua doutrina, possamos andar nele, alicerçados, firmados na fé e transbordando de alegria. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos apresentar os pedidos de oração nessa manhã. Através da Rádio Conectados com Deus, nossos ouvintes apresentaram seus pedidos de oração. Aqui no chat também, nossa irmã Lana, lá de Mendes, que mora em Mendes, no Rio de Janeiro, ela pede oração pela família e também pela vida espiritual. Eu quero pedir a vocês que nos ouvem e que nos assistem através do YouTube, que orem pelos nossos jovens, orem pelas nossas crianças, orem pelos nossos idosos. Irmãos, e não deixemos nunca de orar pelas autoridades do nosso país. Nós, conhecedores da profecia, sabemos exatamente o que está diante de nós. Sabemos que essa pandemia não é simplesmente uma enfermidade que está ceifando a vida de muitas pessoas, mas é também um dos sinais do fim dos tempos. Jesus disse que nos últimos dias presenciaríamos pestes, pandemias. Nós estamos exatamente vivendo um período assim. Então, mais do que nunca, é necessário que cumprimos o nosso dever na condição de igreja e oremos pelas autoridades, para que, de alguma forma, o Espírito Santo as influencie de forma positiva e assim possamos nos preparar para a volta de Jesus e também trabalhar pela salvação de outras pessoas. Nossa irmã Eliette Borges, de Duque de Caxias, pede oração por seus filhos. Vamos orar pelos filhos da irmã Eliette. E a irmã Francisca Rosa, ela pede oração. Eu pediria, se fosse possível, sempre o capítulo lido para não perder esse assunto. Então, irmã Francisca, foi lido na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Vamos falar com Deus? Dobremos os nossos corações. Eterno Pai que está nos céus, nós o agradecemos em nome de Jesus pelo Senhor ter nos encontrado, por ter vindo até nós. Agradecemos também ao Espírito Santo, porque nos convenceu dos nossos pecados, nos convenceu da justiça, nos convenceu que tem um meio de escape e nos convenceu também do juízo. Muito obrigado pela obra que o Senhor tem feito em nossos corações e no coração de nossa família a cada dia. Agora, Senhor, nós colocamos diante de Ti todos os pedidos de oração que foram apresentados aqui no chat.
e colocamos também diante do Senhor aquelas necessidades que estão em nosso coração que nós não sabemos sequer expressar. Tu conhece os nossos pensamentos, conhece o nosso coração. E antes, Senhor, que haja uma palavra, o Senhor conhece o que mais necessitamos. Por isso, nesse momento, nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos entregamos ao Senhor e suplicamos em nome de Jesus que o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor firme os nossos pés na rocha, que o Senhor coloque um cântico novo em nossos lábios e que possamos viver uma vida de gratidão em Ti. Senhor, despeça-nos com a Tua bênção e fica conosco nesse dia e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida. Amanhã, às 6 da manhã, nós estamos de volta no nosso culto matutino, esse momento especial de adoração, de devoção a Deus. Amanhã é o pastor Sérgio Baer que vai estar dirigindo esse momento especial. Deus abençoe a sua vida e tenha um feliz sábado na presença do Senhor. Graça e paz. Ficamos com o último hino. Cansado estende sua mão e guia até o fim. Jamais deixará um filho seu, não desamparará. Pelo mar ou vale escuro, enfim, Deus cuidará. De ti eu sei, Deus cuidará de ti. Se o caminho aqui escuro for, Ele te estende a mão, ou se solução. Jamais deixará um filho seu, não desamparará.
La noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas, hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza todo el mundo tiene, la luz de un nuevo día al fin brilló. Nombre proclamamos con gran fervor. Los ángeles anuncian O sistema Conectados com Deus de Comunicação tem chegado aos lugares mais distantes: América do Sul, América do Norte, Caribe, Ilhas do Pacífico, Oriente Médio e muito mais. Compartilhe nossa emissora, radioconectadoscomdeus.org, ou baixe nosso aplicativo 24 horas no ar. A Bíblia é um dos livros mais antigos da história. Este livro chegou aos lugares mais distantes da Terra. Políticos, estadistas, reis e pessoas comuns foram levadas a Jesus e libertas das trevas. Faça o curso bíblico A Verdade Revelada totalmente grátis.
Informações 11 977 78 96 86 ou enviemos uma mensagem pelo WhatsApp. Teremos o maior prazer